Abramos a palavra do Senhor na primeira leitura, que fica no livro de Isaías, capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53, de 1 a 12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas quão rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos agora para o texto da nossa pregação, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22 a 26. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber, novo, no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, estamos com a mesa do Senhor posta diante de nós. E somos chamados pelo Senhor para estarmos nela e tomarmos o sacramento da ceia do Senhor.
o pão e o vinho. Agora, qual é o seu sentimento quando você chega a essa mesa? Você se sente merecedor de tomar essa ceia? Qual a base desse seu sentimento que leva você a chegar diante do Senhor e sentar à mesa do Senhor? Será o fato de você se sentir menos pecador que outros pecadores que você possa conhecer? Será o fato de você estar cumprindo algumas regras religiosas impostas a você pelos líderes de nossa igreja? Você se aproxima da mesa do Senhor olhando para quem? Para você e suas obras, ou para Cristo e a obra salvadora dele? Essas perguntas, meus amados irmãos e irmãs, são fundamentais, básicas, para nós fazermos a nós mesmos antes de tomarmos a ceia do Senhor nessa noite. Pois essa ceia não é para pecadores que se acham justos, perfeitos diante de Deus pelas obras ou por qualquer mérito que eles tenham em si mesmo, por qualquer regra que eles estejam praticando em seu dia a dia para torná-los assim neles dignos de estarem à mesa do Senhor com os demais membros. A ceia do Senhor é um sacramento do sacrifício de Jesus em favor de muitos pecadores. Repito aos irmãos, a ceia do Senhor é um sacramento do sacrifício de Jesus em favor de muitos pecadores. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite, que o Senhor quer nos trazer essa mensagem. A ceia do Senhor é um sacramento do sacrifício de Jesus em favor de muitos pecadores. Vamos lá para o texto em Marcos capítulo 14. O contexto é o seguinte: o Senhor Jesus, ele está na noite da traição. Nessa noite o Senhor Jesus, ele reuniu os seus discípulos mais allegados em um lugar secreto, onde ninguém sabia onde ele estava com os seus discípulos. E ele reuniu os seus discípulos para tomar com eles a última refeição pascual, da Páscoa, antes da sua morte na cruz. E Marcos, o evangelista, que escreveu este evangelho, que tem o nome de Marcos, ele está debaixo da inspiração do Espírito Santo, e ele está lembrando a nós as memórias de Pedro, o apóstolo, quando Pedro, naquela noite, junto com os demais apóstolos e outros discípulos, ele pôde testemunhar quando Jesus Cristo, na noite da última Páscoa de Jesus antes da cruz, Jesus, ele instituiu, Jesus estabeleceu e deu aos seus discípulos o sacramento da ceia do Senhor. Esse sacramento da ceia do Senhor, que foi colocado no lugar da Páscoa dos judeus. E o texto nos diz que o Senhor Jesus, ele tomando o pão e o vinho como sinais do corpo e do sangue dele, que seriam oferecidos na cruz, estabeleceu a ceia, entregou a ceia, ordenou a ceia para os discípulos dele. O versículo número 22 diz que o Senhor Jesus, tomando o pão e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois, semelhantemente, tomando um cálice cheio de vinho de verdade,
tendo dado graças ao Senhor, ele deu aos seus discípulos e todos beberam deste vinho que estava no cálice. O versículo de número 24 diz o seguinte, que Jesus disse aos seus discípulos: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Essa palavra de Jesus nos lembra as profecias do Antigo Testamento. A primeira que eu posso lembrar é aquela que nós lemos como leitura nessa pregação, Isaías 53. O profeta Isaías, ele estava vendo o servo sofredor do Senhor, ele estava vendo o Messias, ele estava vendo uma característica da missão do Messias que os judeus não conseguiram entender e que seria uma vergonha para os judeus, pois Isaías estava vendo o servo sofredor que havia sido negado, rejeitado por seu povo, que teve a sua pregação não recebida e que estava agora sofrendo em lugar do seu povo a ira de Deus pelas transgressões do seu povo. Era isso que Isaías estava vendo no capítulo de número 53 do seu livro. O profeta viu o servo sofredor que seria ferido por Deus, que seria morto e sepultado como testemunha da sua verdadeira morte por causa da transgressão do seu povo. Seria ferido, morto e sepultado para justificar a muitos, pois os pecados de muitos o servo sofredor levou sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 4, versículo 5, versículo 11, versículo 12, que nós já lemos, nos mostra essa verdade. Isaías estava vendo, irmãos e irmãs, aquilo que iria acontecer com Jesus após poucas horas daquela ceia que Pedro testemunhou e participou e que Marcos, pelo Espírito Santo, nos relata. O profeta viu aquilo que os discípulos provaram em cumprimento e testemunharam, e que nós sabemos que se referia a Jesus. O profeta viu o cumprimento. O profeta falou dessa promessa que os discípulos viram o cumprimento dela. O servo sofredor, ele receberia no corpo e na alma dele a punição em lugar do povo escolhido por Deus. Um sofrimento indizível. Um sofrimento que Davi, ele pôde ver também no Salmo 22, como nós lemos antes do culto iniciar, onde Davi, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmas palavras que Jesus, ele disse quando estava na cruz. Ali nós podemos perceber pela profecia e pelas palavras de Jesus o peso da ira de Deus que estava sendo colocada sobre Jesus Cristo. Ira de Deus não contra qualquer atitude que Jesus tivesse feito em sua vida como homem, mas a ira de Deus por nossos pecados, pelos meus e pelos seus, pelos pecados dos muitos, por quem o servo sofredor veio ser ferido, padecer, morrer. O pão partido era o sinal do corpo de Cristo que seria ferido, rasgado
por todos os ferimentos e torturas que ele sofreu antes e na cruz. O vinho vermelho naquele cálice era o sinal do sangue de Jesus, o sangue que ele diz que é da nova aliança, que seria derramado em favor de muitos. Assim, Jesus falou que o sangue dele, o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto, que também outro profeta no Antigo Testamento, Jeremias, ele havia também falado e profetizado ao povo, lá no seu capítulo 31, quando ele disse que Deus ele firmaria com a igreja uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança inquebrantável, uma aliança quando ele inscreveria em nossos corações a sua lei, uma aliança que prometia pleno perdão dos pecados. Nova aliança. Jesus ele nos diz, ele fala no versículo 24, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, em benefício de muitos. Assim, Jesus ele já estava nos preparando e preparando os discípulos em primeiro lugar, aqueles discípulos que estavam com ele, mas também a todos os outros discípulos que viriam depois, para esse progresso no pacto salvador e gracioso de Deus para com o seu povo, estabelecido há muito tempo atrás. A aliança não é mais a velha aliança, ou Velho Testamento, é nova aliança. Não é mais aquela aliança que era imperfeita no sentido de quê? No sentido de ser incompleta, como Hebreus nos fala em várias partes da carta aos Hebreus. Pois a velha aliança, ela nos fazia desejar uma nova aliança. O povo do Antigo Testamento esperava uma nova aliança. Aquela aliança antiga, ela nos preparava para essa nova aliança que Jesus está falando na ceia, quando ele estabelece. A velha aliança era a aliança das sombras, daquilo que não era realidade ainda. Era a aliança que apontava para Jesus Cristo, que é a realidade. Na velha aliança nós tínhamos as sombras da obra de Cristo e que era representada no sangue dos bois, das ovelhas, de bodes e de pombas, que não podiam trazer a remissão dos pecados, mas apontavam para a morte de um inocente, cujo sangue seria um pagamento para cobrir diante de Deus e limpar-nos de todas as nossas iniquidades. A velha aliança, sim, estava nos preparando para a nova aliança, em quem temos Cristo Jesus sendo a realidade dela. A nova aliança no sangue dele, sangue puro, sangue perfeito, sangue de inocente, sangue do perfeito homem, justo homem, que morreu para nos favorecer. Sangue este, onde nós temos a remissão de nossos pecados. Neste sangue, como representado no sangue do Cordeiro da Páscoa, foi por meio deste sangue, do sacrifício real de Jesus, que nós temos garantidos, ou temos garantida a libertação, a nossa salvação da escravidão do pecado e da escravidão do diabo. Sangue da nova aliança derramado
por aqueles muitos a quem Deus escolheu desde a eternidade para dar ao seu Filho. Aqueles muitos a quem Jesus Cristo jamais desamparará e Ele salvará. Então, portanto, meus amados irmãos, como nós sabemos, pelo tema da nossa pregação, a ceia do Senhor é um sacramento. Isto é um símbolo sagrado que ilustra a aliança de Deus e um selo sagrado que garante suas promessas. As nossas crianças têm aprendido isto na catequese. O que é um sacramento? Um sacramento é um símbolo sagrado que ilustra a aliança de Deus e um selo sagrado que garante suas promessas. Então vejam, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, percebam, jovens e adolescentes e crianças da igreja que são membros da aliança do Senhor, quando nós que somos membros comungantes, quando vocês que ainda não são membros professos, para poderem participar da ceia do Senhor, veem, olham seu pai, sua mãe e outros irmãos se aproximando para a ceia do Senhor, essa verdade que nós estamos aprendendo aqui está nos exortando, está nos instruindo. A ninguém que se aproxima da ceia do Senhor para tomar do sacramento, tomar do pão, tomar do vinho, deve vir à mesa do Senhor confiado em suas boas obras ou em alguma virtude que você acha ter diante de Deus, confiado em qualquer outra coisa. Não! A mensagem de Jesus é que você e qualquer um que se aproxima da mesa do Senhor deve estar somente confiado na obra de Jesus Cristo que Ele ofereceu na cruz e na obra dele na sua ressurreição. Somente nessa obra maravilhosa, perfeita, completa de Jesus você deve se aproximar a esta mesa e deve, com base nesta obra somente, tomar do sacramento. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, você que está em plena comunhão, venha à mesa. Venha confiado somente em Cristo até a mesa. E tome a ceia do Senhor, pois pelo uso dessa ceia, Jesus ele vai reforçar, pelo poder do Espírito, a fé que Ele deu a você. Jesus ele garante a você, por meio do uso desse sacramento, que a sua confiança nas promessas dele de salvação serão fortalecidas. O sacramento serve para isso. O Espírito usa esse sacramento, o Espírito de Jesus usa esse sacramento para fortalecer a nossa fraca fé, que é fraca por causa de nossa carne, a nossa carne que muitas vezes, por dúvida ou fraqueza ou tentação, pode chegar até a duvidar das promessas salvadoras de Deus em Cristo Jesus, que o sangue dele nos perdoa de todos os nossos pecados. E por isso Deus, antes de nos dar o pão e o vinho, que são sinais e selos sagrados da obra de Jesus e das promessas de Jesus, Ele nos traz a pregação viva da palavra dele. E depois, com a pregação viva no nosso coração, tomamos da pregação visível que está no sacramento. E nesse tomar, o Espírito assim fortalece a nossa fé.
A nossa confiança na promessa que Ele, por amor e graça, Jesus se deu em favor de nós, em nosso favor, favor do seu povo. Deu o seu corpo precioso em favor de você. Derramou o seu precioso e puro sangue em favor de você. Imagine quanto amor nos é pregado. Imagine que obra que nos dá a razão para querermos uma eternidade para louvá-lo, para amá-lo enquanto estivermos aqui, e o desejo de uma eternidade para poder exaltá-lo por sua obra de amor salvadora, graciosa em nosso favor. Por isso que você deve vir à ceia, tomar da ceia, confiando somente na promessa de Jesus. Ele é o sacrifício em favor de muitos, assim diz o Senhor. Isso já nos mostra que esses muitos pelos quais Jesus morreu não são perfeitos. Esses muitos são pecadores, miseráveis. Esse adjetivo não pode deixar de estar sendo mencionado, porque nós, como seres humanos, mesmo nós que somos, pela graça de Deus, instruídos com o santo evangelho da salvação em Cristo, muitas vezes podemos nos achar menos miseráveis do que outros pecadores. Por isso esse adjetivo miserável é importante ser lembrado, porque nós somos miseráveis pecadores em nós mesmos, indignos. Mas foi por esses miseráveis pecadores que o sacrifício de Jesus foi feito. Esses são esses muitos. Foi pelas transgressões de muitos que Jesus foi castigado por Deus. Foi para justificar, ou seja, perdoar os pecados diante de Deus. Foi para justificar a muitos que Jesus ele sofreu, morreu e ressuscitou. Então, por isso, meus amados irmãos, nós temos, antes de tomar a ceia do Senhor, esse alerta, essa exortação do Espírito. Porque qualquer pessoa que se aproxime dessa mesa, com qualquer sentimento de justiça própria, está negando a obra de Jesus. Pode ser que não tenha consciência disso, mas o fato é este: está negando a obra de Jesus. Se você chega a esta ceia achando que você tem uma perfeição ou uma condição de menos pecador que lhe torna digno ou digna desta ceia. Confiar em você mesmo é negar Jesus. Essa mesa foi estabelecida para os discípulos. Notem que o texto, Jesus Cristo ele diz, enquanto comiam, ele está falando dos discípulos que estavam comendo com ele. Diz que partiu o pão e lhes deu a quem? Aos discípulos que estavam comendo com ele. Ordenou a eles: tomai. Depois tomou o cálice e deu, o texto nos diz no versículo 23, aos seus discípulos, e todos dele beberam. Então disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo, meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, ele estava falando aos seus discípulos, que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Os discípulos que estariam com ele no reino de Deus. Aos discípulos. Esses discípulos eram homens fracos, mulheres fracas, que viviam seu dia a dia como eu e você vivemos,
com as nossas fraquezas naturais, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações. Homens e mulheres, jovens, que não poderiam se sustentar com suas próprias forças, mas que dependiam totalmente do Salvador que estava se doando por eles. Essa ceia foi para os discípulos que eram pecadores miseráveis. Pecadores miseráveis e convictos, com certeza dessa miserabilidade deles, dessa miséria espiritual neles mesmos. Pecadores convictos que são indignos da graça de Deus. Pecadores convictos que também confiavam que Jesus Cristo, somente Jesus Cristo e apenas Jesus Cristo e só Cristo é a justiça deles para a salvação deles. Pecadores que, mesmo sabendo que eram miseráveis, mesmo sabendo que só Jesus é a justiça deles e a dignidade deles para eles estarem diante de Deus, eram também pecadores que abominavam os pecados que levaram Jesus a sofrer na cruz a vergonha maldita. Porque os pecadores para quem essa ceia foi estabelecida, não eram só pecadores que sabiam que eram pecadores, mas eram pecadores que pela graça de Deus confiavam em Jesus somente para a sua salvação. E por consequência dessa obra de Deus neles, pecadores que odeiam o pecado. Creio que a cada ceia do Senhor nós temos ouvido essa verdade, porque a cada ceia do Senhor nós lemos a forma da Santa Ceia que está nesse livrinho, forma de celebração da Santa Ceia. E essa forma ela expõe e nos instrui a verdade que Jesus ele morreu em favor de muitos pecadores miseráveis e não de pecadores perfeitos, nem semi-pecadores, nem pecadores menos maus do que outros pecadores. Nessa forma de celebração, nós somos lembrados e instruídos que tipo de pecador deve chegar até a mesa do Senhor para tomar do sacramento da ceia. O autoexame diz que primeiro são pecadores que têm consciência. Veja, na forma da Santa Ceia que nós temos em nosso livrinho, forma de celebração da Santa Ceia, na página de número 407 ou 408, o autoexame, nós temos aqui o tipo de pecador que deve chegar à mesa do Senhor. Primeiro, autoexame, são aqueles pecadores que têm consciência dos seus pecados e da maldição de Deus para se detestar, se aborrecer e se humilhar perante Deus. Por quê? Porque a ira de Deus contra o pecado é muito grande. Em segundo lugar, são pecadores que, pela graça de Deus, confiam na promessa fiel de Deus de que todos os seus pecados são perdoados somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, são pecadores que determinadamente têm a intenção, têm o desejo sincero de mostrar a Deus a sua vida, a sua gratidão por uma vida dedicada a Deus. Do mesmo modo, são pecadores que mostram que estão resolvidos a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inveja, inimizade e raiva. Meus amados irmãos, aqui nós temos o autoexame e nós temos a declaração bíblica, da doutrina bíblica, de que tipo de pecador esta ceia, para qual tipo de pecador esta ceia foi estabelecida. Então, Pedro
que contou suas memórias a Marcos, que nos trouxe pelo Espírito Santo este Evangelho, testemunharam a nós Jesus estabelecendo a ceia para sua igreja. Para nós essa ceia. Para nós que fomos, pela graça de Deus e por amor dele somente, privilegiados. Privilégio não é direito. Estamos dentro de uma sociedade muito cheia de direito. E nós esquecemos dos privilégios. Nós somos privilegiados, não temos direito. Somos privilegiados de sermos feitos filhos de Deus por Cristo Jesus. Somos privilegiados de estarmos aqui. Somos privilegiados por estarmos sendo chamados pelo Senhor à plena comunhão com Ele nessa ceia. Privilegiados de sermos escolhidos como povo de Deus e de termos recebido o único e suficiente sacrifício de Jesus como a nossa oferta e justiça diante de Deus. Privilégio. Pensando assim, meus amados irmãos, em Jesus Cristo, e pensando em Jesus Cristo, e tendo a ousadia de chegarmos ao sacramento mediante o sacrifício de Jesus Cristo somente, tomemos a ceia do Senhor com verdadeira fé. Comamos, nos alimentemos de Cristo pela fé e não pela boca, espiritual e não materialmente. Alimentados com Cristo assim. Prossigamos a nossa caminhada. Prossigamos a nossa caminhada até o céu. Céu que é representação de novo céu e nova terra, até o dia da nossa adoção plena. Quando o Senhor Jesus ele voltar, quando o Senhor Jesus ele vir para tomar a ceia nova conosco no reino de Deus, como ele prometeu. Veja, por favor, o versículo de número 25, onde Jesus disse: em verdade vos digo que jamais eu beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Então Jesus ele está esperando, e nós esperamos um dia quando Jesus vai beber um novo vinho conosco, quando o reino de Deus estiver plenamente estabelecido na terra. Enquanto isto, vamos tomando a ceia, celebrando o amor do Senhor Jesus para conosco, celebrando a salvação que o Senhor Jesus conquistou para nós que somos os muitos pelos quais o sangue precioso dele foi derramado, o corpo dele foi partido. Na esperança da fidelidade da sua promessa, que ele disse: eis que venho sem demora. Na esperança e na certeza daquilo que nós já sabemos que aconteceu, aquilo que os discípulos ainda não sabiam que ia acontecer na sua plenitude, porque os discípulos eles estavam ali comemorando a ceia, os discípulos eles estavam sabendo de alguns detalhes sobre os sofrimentos que ainda restavam a Jesus, mas eles ainda não conseguiam imaginar que o sofrimento seria tanto, seria a cruz. Mas nós já sabemos o que aconteceu. Jesus já sabia, e Jesus já havia garantido aos seus discípulos a vitória deles sobre a morte, pois ele disse: não tomarei mais esse vinho até que eu volte. Como ele diz: até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Ele sabia que ele iria vencer a morte,
ao terceiro dia. Ele sabia que seria assunto aos céus e estaria sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E os discípulos deles foram comunicados disto. E Jesus venceu. Nós gozamos já dessa verdade. Nós sabemos disto. Então, com esperança, olhamos para o futuro. Porque Jesus, sabendo de tudo isso que iria acontecer, Ele entregou a ceia, deu a promessa da sua vitória e partiu, depois de cantar um salmo, versículo 26, tendo cantado um hino. Isso pode ser um salmo, porque era a prática da igreja ter o saltério como inário principal dela. Saíram para o Monte das Oliveiras. Nós sabemos o que aconteceu no Monte das Oliveiras. Foi naquele lugar, na madrugada, quando o Senhor Jesus, Ele foi capturado por seus acusadores, por seus assassinos. Foi levado aos líderes do seu povo. Os líderes do seu povo levaram as autoridades que Roma havia instituído ali. Herodes, Pôncio Pilatos. Foi dali do Monte das Oliveiras que começou aquela parte final que conduziu Jesus até a cruz. Ele fez isso. Para a nossa salvação. Agora estamos aqui neste culto. E Jesus está no céu em glória, à direita de Deus, reinando em nosso favor. Ele está à direita de Deus e Deus está colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele está à direita de Deus esperando o momento certo para vir cumprir o que Ele nos prometeu na mesa do Senhor. Nós estamos neste culto e aqueles que se aproximarão da ceia para tomar a ceia estão em plena comunhão pela graça de Deus. E por isso devemos cumprir o mandamento do Senhor, porque Jesus, Ele nos ordenou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa nós lembramos que nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim de que nós fôssemos libertos. Ele, embora inocente, foi condenado à morte a fim de que nós fôssemos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado a fim de que nós fôssemos abençoados. Ele foi desamparado por Deus a fim de que nós nunca mais fôssemos desamparados por Ele. E quando disse está consumado, Ele confirmou a nova e eterna aliança quando morreu e derramou o seu sangue. E por isso, meus irmãos, toda vez que comemos este pão e bebemos este cálice, Cristo nos lembra e garante que Ele nos ama. Com o seu corpo e sangue Ele alimenta e sacia para a vida eterna as nossas almas famintas e sedentas. Isto é tão certo como nós recebemos este pão e este vinho em memória dele. Isso nós iremos ouvir. Isso nós ouvimos todo mês. Assim, na comunhão com nossos irmãos em Cristo e vivendo o amor fraternal, porque a ceia foi dada nesse contexto de comunhão entre os discípulos, na pessoa de Jesus, no amor fraternal. Tomemos hoje a ceia do Senhor, na certeza que em Cristo e por causa de Jesus, tomaremos com Ele no dia que Ele voltar. Pois nesta mesa, como diz em nossa forma, provamos o começo da alegria eterna que Ele nos prometeu. Aguardamos com grande expectativa, esperança, a abundância desta alegria no banquete do casamento do Cordeiro, quando Ele beber novo conosco o vinho no reino
do seu Pai. E por isso, regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe a glória, pois chegou a hora do casamento. Portanto, meus amados irmãos, nós não sabemos o que cada um de nós passou em nossa particularidade durante a semana. Como aqueles discípulos eram pessoas normais como nós somos, sujeitos a todas as fraquezas que nós somos sujeitos, vivendo a vida como nós vivemos. Nós recebemos essa ceia para nos consolarmos em Cristo. Os nossos corações podem estar tristes por causa dos nossos pecados que nós cometemos essa semana que passou, ainda hoje até. Mas o Senhor Jesus nos traz aqui um Evangelho, nos servindo com o Evangelho, dizendo a nós: alegre-se, alegre-se em mim. O fato é que Jesus, ele se entregou por você, e o sinal e selo dessa entrega de amor que nos garante a alegria eterna está aqui diante de nós. Daqui a pouco estará em nossa boca. Quando nós, alimentados pela fé por Jesus, espiritualmente, seremos cada vez mais unidos a Ele, sendo mais e mais corpo do seu corpo, carne de sua carne, osso dos seus ossos, onde nós estaremos vivendo um momento especial, espiritual, quando estaremos sendo unidos cada vez mais ao corpo de Jesus, unidos uns com os outros no Espírito, pela fé. Alegria em Jesus, alegria na esperança de que os nossos pecados foram todos perdoados, alegria na esperança que quando Jesus voltar, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, fruto das nossas transgressões, fruto de toda e qualquer dor por causa do amor a Ele. Por isso, qualquer tristeza, quando nós lutamos contra elas com o Evangelho, ela salta de alegria com essa mensagem. Por isso, pensemos na obra de Jesus, pensemos no amor de Cristo por nós, indignos que somos pecadores. Pensemos no perdão gracioso de todos os nossos pecados. Pensemos no reino de Deus que nós herdaremos por causa de Jesus. Pensemos na volta de Jesus. Pensemos em todas essas promessas maravilhosas que este sacramento nos sela e garante. E por isso vamos chegar a essa mesa olhando só para Jesus, confiando somente em Jesus Cristo, alegrando-se somente nele e tendo somente nele a plena salvação que Ele garante a todos nós, porque Ele se sacrificou em favor de muitos pecadores. Amém. Vamos orar, irmãos.